eu quero começar, como sempre faço, te colocando dentro de um contexto bíblico. Eu acho que é muito importante você conhecer a Sagrada Escritura, as histórias da Sagrada Escritura, porque são histórias reais, verdadeiras, que vão te puxar, que vão te levar para um outro nível em tudo aquilo que você se propor a fazer. Então é extremamente importante que você conheça, e eu gosto principalmente dessas histórias, dessas passagens dos evangelhos de Jesus Cristo, que registrou Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu gosto de te colocar dentro dessa história. Jesus aqui nesse texto, ele havia um pouquinho antes multiplicado pela primeira vez os pães e os peixes, aquele milagre onde ele alimenta uma multidão de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos, um cenário onde um milagre precisava acontecer e um cenário onde um milagre aconteceu. Jesus, ele realiza esse milagre e ele alimenta uma multidão de pessoas com apenas 5 pães, volto a dizer, e 2 peixinhos, e ainda sobram 12 cestos ainda de pães, depois de ter alimentado aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, um milagre sobrenatural, algo sobrenatural aconteceu. E quando terminou esse milagre, esse cenário de milagre, onde todas as pessoas que foram até Jesus se aglomeraram para ouvir os ensinamentos de Jesus, onde essas pessoas elas viveram, presenciaram esse milagre, em seguida Jesus agora pega os seus discípulos e ele fala: olha, vão atravessando sentido Cafarnaum, que eu vou logo em seguida. Eu vou me despedir da multidão aqui. As pessoas estavam gratas por terem vivido um milagre, e ele agora vai se despedir dessas pessoas e ele vai para um monte orar. E aí ele vai sozinho para o monte, e os discípulos agora entram no barco e eles agora vão fazer a travessia rumo a Cafarnaum. Agora os discípulos estão lá no meio do mar, e lá no meio do mar você vai perceber que algo muito ruim vai acontecer. No texto que nós lemos está escrito que uma tempestade começou, e essa tempestade começou a afrontar, a acometer o barco onde os discípulos estavam. E ali, naquele cenário, Jesus no monte, sabendo que uma tempestade havia pego os seus discípulos, ele agora decide ir até o barco lá no meio do mar. E como ele é o Deus do sobrenatural, ele agora vai descer do monte e ele vai entrar naquele mar andando sobre as águas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu preciso que fique clara essa história na sua cabeça. Ele agora entra no mar e ele vai andando sobre as águas para encontrar os seus discípulos que estavam lá no meio da tempestade. A Bíblia vai dizer também nessa passagem que os discípulos, eles não estavam parados, eles não estavam ali comendo quietinho apenas, mas eles estavam lutando contra aquela tempestade. O verbo que está escrito aí nessa versão que eu li diz que eles lutavam contra as ondas, contra a tempestade que estava diante deles, sobre aquela adversidade. Eles estavam numa luta para sobreviver, uma luta para poder conseguir, resistir no meio daquela adversidade. E aí Jesus vai chegando, andando sobre as águas. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E agora Jesus, ele está andando sobre as águas, ele vai se aproximando daquele barco. A palavra diz que eram 3 horas da manhã aproximadamente, 3 horas da madrugada.
E agora, Jesus vai chegando próximo do barco. Os discípulos estavam naquela adversidade, eles estavam no meio daquela tempestade, lutando para o barco não virar, para a água não encher o barco, enfim, para a tempestade não destruir o barco. Quando de repente eles avistam um homem vestido de linho, andando sobre as águas. Eles não imaginaram que era Jesus Cristo vindo ao encontro deles para socorrer eles. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está andando sobre as águas, no meio do vento, no meio da chuva, no meio das ondas, da tempestade, aqueles discípulos, 12 discípulos, eles olham para Jesus e eles ficam com medo, eles ficam aterrorizados. O interessante é que nessa passagem a tempestade não aterroriza eles. A tempestade não gera medo neles, mas o algo sobrenatural, o agir sobrenatural, o mover sobrenatural de Jesus vindo ao encontro deles, isso vai causar medo, isso vai causar terror. E aí, quando eles olham, eles gritam: é um fantasma. Só pode ser uma assombração, é um fantasma. Jesus, ouvindo o grito, dizendo que ele era um fantasma, diz a palavra que Jesus diz: vocês não me reconhecem, sou eu. E aí no meio daqueles 12, um se destaca, e ele fala: se é o Senhor mesmo, então me faça ir andando sobre as águas até onde o Senhor está. E aí Jesus fala: pois bem, então venha. E a palavra diz que esse discípulo, ele desce do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a experimentar algo sobrenatural. E até aqui eu só estou contando a história, porque daqui a pouco eu vou trazer as revelações que Deus me deu dentro dessa palavra. E ele agora começa a caminhar sobre as águas, e a Bíblia vai dizer, a Escritura Sagrada vai dizer, que enquanto ele estava focado em Jesus, ele andava sobre as águas, ele caminhava sobre as águas. Mas no momento que ele olha para o vento, no momento que ele olha para a tempestade, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus Cristo vai lá, estende as mãos e tira ele daquela situação. Quando ele está afundando, Jesus estende as mãos para ele e toma ele para fora. E os dois, ainda andando sobre as águas, entram novamente no barco. Quando eles entram no barco, a Bíblia vai dizer que os outros discípulos começaram a adorar a Jesus, e eles vão dizer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Esse é o cenário desse milagre. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque esse é o texto, o contexto dessa palavra. Eu gosto de contar em detalhes para te colocar dentro da história, porque quando a gente faz a leitura, parece que algo rouba a nossa mente, nós não conseguimos nos atentar a detalhes. Por uma fração de segundo a gente se distrai, a gente perde uma linha de raciocínio, e nós temos que aprender que os detalhes na casa de Deus, aquilo que nós vamos ouvir nos detalhes, isso é que vai fazer a diferença para a minha vida e para a tua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Então, queridos, eu quero ministrar essa palavra, uma palavra viva. Eu quero trazer ela para nós hoje. Eu quero que seja alimento para as nossas vidas essa palavra. E eu comecei ministrando dizendo que antes desse texto, desse momento em que eles vão fazer a travessia, Jesus havia feito um milagre, um dos maiores milagres registrados na Bíblia Sagrada. Ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, e tinha alimentado uma multidão de
pessoas. E agora ele vai se despedir da multidão e ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. Ele vai dizer: olha, atravessem, peguem, entrem no barco e façam a travessia para o outro lado. E lá em João capítulo 6 nós vamos ver que ele está indo, que eles iriam para Cafarnaum. E aí o que iria acontecer dentro daquele lugar, dentro do mar, era uma tempestade. Eu estou aqui dizendo que os discípulos, antes de saírem, antes de entrarem no barco, eles ouvem uma direção de Jesus. Jesus dá uma diretriz para que eles fossem até um lugar onde Jesus ordenou. Então havia uma promessa, havia um objetivo final, que era chegar em Cafarnaum. Mas para chegar em Cafarnaum havia uma travessia para se fazer. E no meio dessa travessia, Jesus não revela o processo, ele não revela o que iria acontecer no meio dessa travessia. O que Jesus faz é ordenar os discípulos obedecerem. Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar, amém? Deus, ele se preocupa muito mais com a nossa obediência, com a nossa frequência na igreja, com a nossa possível frequência naquilo que envolve a obra de Deus, naquilo que é reino. Ele se preocupa muito mais com você obedecendo a palavra dele, obedecendo as diretrizes, do que com qualquer outra coisa. E os discípulos aqui vão obedecer, eles vão atravessar. Só que lá no meio do mar vai acontecer uma tempestade, vai se levantar uma tempestade, vai ter uma adversidade, vai ter uma dificuldade no meio do caminho. E o que eu quero falar para você aqui, eu já quero deixar isso aqui registrado, é que até hoje Deus já fez grandes milagres na minha e na tua vida. Como eu acabei de dizer, Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. Assim Deus já fez muitas vezes na minha e na tua vida grandes coisas que você se lembra, porque você não tem uma memória curta, você tem uma memória boa. E Deus já realizou grandes coisas na minha e na tua vida, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, no meio da tua família. Deus realizou grandes coisas no teu trabalho, profissionalmente falando, espiritualmente. Deus já te deu experiências profundas, Ele já realizou muitas coisas. E a pergunta é: se você está no meio de uma tempestade, ou se uma tempestade se levantar lá na frente, por qual motivo Jesus não faria mais uma vez o milagre? Se Ele já realizou tanto milagre na tua vida e na minha vida, se nós estivermos no meio de uma adversidade, no meio de uma tempestade, nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de dificuldade mundial, por qual motivo você acha que Deus, por mais uma vez, não faria o sobrenatural na minha vida e na tua vida? Por qual motivo amanhã Ele não pode realizar um milagre na tua vida? Por qual é o motivo pelo qual Ele não pode, depois de amanhã, nesta semana, neste mês, te surpreender com o sobrenatural? Só meia dúzia entendeu. Levanta essa mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Levanta lá no alto essa mão que eu vou profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida. O sobrenatural de Deus já aconteceu. Jesus já realizou muitos milagres, mas Ele vai continuar realizando hoje, amanhã e depois, e na semana e no mês. Grandes coisas o Senhor vai fazer por mim e por você nesta semana, neste mês que está começando. Grandes coisas o Senhor fará por nós. A gente
precisa trazer à memória com frequência aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Jesus já fez e tem feito na minha e na tua vida. Você tem que trazer à sua memória. Não se esqueça da onde Deus te tirou. Não se esqueça do milagre que Ele fez na tua vida. Não se esqueça de como Ele transformou o cenário da tua vida. Não se esqueça da onde você era e aonde você está. Não se esqueça do que você tinha e o que hoje você tem, que foi o próprio Deus que te deu. É fácil a gente querer o próximo milagre, mas a gratidão por todos os outros que nós já recebemos, isso precisa existir na minha e na tua vida. Eu vim aqui hoje para te confrontar nesse sentido. Querer que Ele te tire da tempestade agora, querer que Ele te tire no meio do vale, no meio do deserto agora, é a única coisa que habita o teu coração e a tua mente. Mas Ele me trouxe aqui para te dizer: filho meu, filha minha, não se esqueça de tudo que eu já fiz por você. E é só questão de tempo, e é só questão das tuas ações, das tuas atitudes, para eu fazer de novo o sobrenatural na sua vida. Sabe, a gente tem que refletir. A gente tem que buscar lá na nossa biblioteca, lá nos nossos arquivos, na nossa memória, o que Deus fez, como Ele fez, e o principal, qual era o meu comportamento naquele momento que Ele fez. Porque tem gente que lá atrás, quando precisava do socorro e do milagre, se humilhava na presença de Deus, chorava, jejuava, clamava, vinha para a igreja, buscava, se santificava, e era um mistério com Deus, era uma intimidade. E hoje Deus está esperando a mesma coisa para poder fazer de novo o sobrenatural. Só que aí passa o tempo e a gente vai esfriando, mas a gente quer que Deus continue pegando fogo na nossa vida. Ei, é tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você voltar a fazer o que você sempre fez, que agradou a Deus. Aleluia. E Deus só está esperando as tuas ações, a tua atitude. Ele só está olhando para o teu coração, para poder mais uma vez poder te surpreender com coisas sobrenaturais, com coisas grandes e firmes que você ainda nem sabe. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mas ia ter uma tempestade. Se Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, por qual motivo Ele não iria dar livramento de uma tempestade? Eu ministrei aqui semana passada, se eu não me engano, retrasada, aquela passagem em que também existe um barco, o barco também é acometido de uma tempestade, e nessa passagem Jesus está dentro do barco dormindo, na proa. Os discípulos, mesmo com Jesus dentro do barco, mesmo com o mestre lá dentro, com o Filho de Deus lá dentro, eles ficam com medo e aterrorizados por causa da tempestade. Nessa passagem agora, eu não vejo esse cenário. Jesus agora não estava com eles dentro do barco. Jesus agora não estava dormindo, ele estava orando no monte. Agora eles estavam sozinhos
E a palavra de Deus vai dizer que eles não estavam com medo e aterrorizados apenas. Havia sim uma inquietação, uma preocupação com a tempestade, mas a Bíblia vai ser enfática em dizer que eles estavam lutando contra aquela tempestade. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer para a tua vida hoje? Nós estamos vivendo no meio de tempestades, nós estamos vivendo no meio de vales e desertos, nós estamos passando por provações nesse tempo de caos e de crise, e a palavra do Senhor e a ordem do Senhor para a minha vida e para a tua vida é: não para de lutar. Aleluia. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é: não desista, não para, continua lutando, continua se esforçando, continua tendo bom ânimo, não para de lutar, não para de matar o leão e o urso todos os dias, não para de enfrentar os gigantes, não para, não para, não para, não para de lutar, diz o Senhor. Não para. Nessa passagem, os discípulos estão fazendo aquilo que está ao alcance deles. Eles estão fazendo aquilo que era acessível para eles. A Bíblia não relata, mas talvez a água entrada e metade ou todos os discípulos jogavam a água para fora com um balde. A Bíblia não relata, mas talvez o barco balançava e os discípulos: não, vem para a direita, não, vamos para o fundo agora, vamos para o fundo, não, vem para frente agora, vamos equilibrar o barco, senão o barco vai virar o vento, as ondas, a tempestade. A Bíblia não relata, estou aqui conjecturando, mas talvez, sei lá, a vela do barco havia quebrado, eles estavam tentando levantar a vela porque o vento era muito intenso, as ondas batendo. Eu não sei o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que eles não paravam de lutar. Aleluia. Sabe qual é o pior erro nosso? No meio da tempestade a gente quer desistir, a gente quer parar, a gente quer parar, a gente quer parar, mas Deus me trouxe aqui para dizer: é para continuar, é para você continuar lutando, porque no meio da luta Jesus vai entrar na tua peleja. É no meio dessa peleja, é você lutando, que Jesus vai entrar nessa situação aí. Porque está escrito que Jesus percebe a tempestade. E aí ele vai andando sobre as águas. Enquanto os discípulos estavam fazendo o que lá no meio do mar? Fazendo o que, igreja? Lutando contra a tempestade. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse trecho? É que Jesus, ele leva um tempo para entrar naquela situação, porque ele vai andando sobre as águas, mas ele sabia que aquele tempo ali era um tempo que não haveria problema, ele não precisava se acelerar dentro daquele processo. Sabe por quê? Porque ele sabia que os discípulos que ele estava treinando e que ele estava ensinando, que eles agora estavam enfrentando e crescendo e amadurecendo e gerando fé, gerando, aleluia, unidade entre eles, porque havia uma unidade ali, um trabalho em equipe. Jesus vai deixando a coisa acontecer, porque é no meio daquela tempestade que muita coisa boa ia ser acrescentada na vida dos discípulos. Jesus estava no controle de tudo. Diga: Jesus está no controle de tudo. Não, ele não acreditou do jeito que você falou aí, não. Fala assim: ó, Jesus está no controle de tudo na minha vida. Graças a Deus. Jesus queria deixar por um
o Filho do Homem, sobre Jesus Cristo. Ele queria deixar eles trabalharem em equipe. Jesus queria experimentar o nível de comunhão, de unidade entre os discípulos. Então Jesus vai andando sobre as águas, mas os discípulos não paravam de lutar. Ei, não para de lutar, não para, enfrenta os teus problemas mesmo, se coloca de pé diante da situação e não para, persiste, porque Jesus só está olhando as tuas ações, só está experimentando o teu coração, e na hora certa Ele vai entrar e Ele vai resolver o teu problema. E assim Jesus faz, Ele chega. Quando Jesus chega, andando sobre as águas, a Bíblia vai dizer que os discípulos não conseguem identificar que é Jesus andando sobre as águas. Fica ligado, porque Deus vai falar com você forte, já está falando, mas Ele vai continuar. Eles não conseguem perceber Jesus. Sabe qual é um grande erro meu e teu? É não conseguir perceber Deus, Jesus, com você no meio de uma tempestade. A gente foca na tempestade, no problema, no caos, no cenário, na adversidade, no gigante, no vale, no deserto, no mar vermelho, no que você quiser encaixar o teu problema. A gente foca em tudo isso, e Jesus está chegando, trabalhando, se movendo, realizando, lapidando, amadurecendo, permitindo, mas a gente não percebe Jesus dentro da nossa adversidade. A gente acha que está sozinho, a gente pensa que está abandonado. Nós pensamos que Deus não está nos vendo. Nós pensamos que Jesus ainda não chegou, quando na verdade Ele já está trabalhando e a gente não percebe. Só que Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: começa a prestar atenção direito, porque sou eu trabalhando dentro desse relacionamento, sou eu trabalhando dentro da tua empresa, sou eu trabalhando dentro dos teus negócios, sou eu trabalhando nos relacionamentos da tua família, sou eu trabalhando na tua saúde, sou eu trabalhando na tua vida espiritual. O Senhor diz: sou eu trabalhando, você ainda não percebeu, mas eu estou lá. A tempestade, a luta diária, tudo aquilo que a gente tem que correr atrás todos os dias, nos faz perder a visão, nos cega para o que Deus está fazendo nos detalhes. Eu vou falar tudo hoje, eu vim aqui para falar tudo que Deus mandou eu falar aqui hoje. Deus já está trabalhando há muito tempo na tua empresa, no teu trabalho. Deus está trabalhando há muito tempo na tua vida emocional, sentimental, relacionamento, vida sentimental. Deus está trabalhando há muito tempo na vida dos teus filhos. Deus está trabalhando há muito tempo na tua vida espiritual, na tua saúde, no meio da tua parentela, na tua família, lá no teu trabalho, na empresa que você trabalha. Deus está trabalhando há muito tempo, mas você ainda não percebeu que é Ele que está trabalhando. Ou você acha que Deus também não manda tempestade
para poder te experimentar. Porque tem gente que pensa que Deus ele só faz coisa boa, legal ali, porque Ele é Deus, mas Deus ele tem a forma dele trabalhar. E se tiver que te colocar no deserto, se tiver que te deixar cair numa cova dos leões, se tiver que te deixar ser jogado numa fornalha de fogo ardente, você vai experimentar tudo isso. E no final ele vem e dá vitória. Mas para dar vitória, primeiro ele te ensinou coisas profundas. Te ensinou a lidar com um dia mau. Sabe quando o pai super protege os filhos? Sabe quando os pais mutilam a identidade dos filhos? Super protegendo, colocando numa bolha, aquela bolha de proteção, e não deixa o filho crescer e amadurecer? Deus não faz isso comigo e com você. Você tem que saber o momento que você tem que abraçar e pegar no colo, e o momento que você tem que bater no mundo e falar: ó, cresça. A vida é assim. Eu estou falando isso com a criança. Que às vezes nós fazemos isso com nossos filhos quando eles ainda são pequenos. Eu faço isso com as minhas filhas, e eu as amo de paixão. Esses dias eu estava em casa, a Teodora subiu, ela estava brincando, estava na casa dos meus sogros. A Teodora estava brincando na rua, ela subiu, abriu a porta, eu estava sozinho na sala. Aí ela chegou com aquela cara triste, querendo chorar. Papai, eu não consigo andar de patinete. Eu tento andar de patinete, mas eu não consigo. E as meninas estão lá embaixo brincando, até a Rebeca está andando, eu não consigo. Aí eu poderia falar: vem cá, filha, vem cá, meu nenenzinho, vem cá, meu bebê. Ai, olha, papai vai. Ai, ó. Não, eu olhei para ela e falei: filha, nem tudo na nossa vida nós vamos conseguir fazer. Algumas coisas nós vamos ter uma dificuldade maior para aprender a fazer, para desenvolver. Mas você tem que aprender que a vida é assim, que você vai conseguir desenvolver. Se esforça para aprender, não desiste, vai lá, porque você vai conseguir. E aí ela ficou feliz, ela recebeu aquela dose de ânimo, e ela desceu e voltou para tentar andar, e até conseguiu andar. Você vê como é importante a gente às vezes ter um diálogo de gente grande com os nossos filhos? Esses dias a gente estava no condomínio que eu moro. Eu estava com a Teodora, com a Rebeca, tinha uma mãe com uma criança, tinha uns 5 aninhos de idade, 1 ano a menos que a Teodora. E aí eles: vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de pega-pega, vamos. As crianças, né? Eu fiquei de longe, a mãe ficou lá. E aí aquela criança, aquele menino corria. Pega-pega não, ele queria brincar de corrida, né? Aí os 3 saíam correndo: a Rebeca, a Teodora e o menino. A Teodora corria mais que todos eles e chegava primeiro lá no fim e ganhava a corrida. Você precisa ver o escândalo que aquele menino fazia porque perdeu a corrida. Aí isso uma vez. Aí depois a mãe: olha, deixa ele ganhar uma vez para Teodora, deixa ele ganhar uma vez, ele não gosta de perder. E eu só de longe olhando. E aí a Teodora ia lá, corria e não deixava o menino ganhar, e ganhava de novo a corrida. E o menino se jogava no chão, rolava: eu quero ganhar uma. E a mãe: deixa ele ganhar. E falava: filho, tá vendo? A mamãe vai ganhar agora. A mamãe começou a correr para ganhar da Teodora, a mamãe na corrida. E o escândalo, era um escândalo, ele chorava. Irmãos, era uma coisa fora de série. Aí eu peguei, levantei da onde eu estava e eu entrei na história, eu não consegui ficar quieto. Eu cheguei lá e falei: eu não vou falar o nome aqui, porque pode ser que em algum momento ela assista essa mensagem, né? Para preservar, né? Mas vai, Joãozinho, vai, tá bom? Joãozinho. Vai, Joãozinho.
por que você está fazendo desse jeito, gritando, fazendo esse escândalo? Porque eu quero ganhar, eu não quero perder, eu quero ganhar. Na frente da mãe delas, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, na vida você vai aprender, vai ter que aprender a perder, porque na vida você vai perder muitas vezes. Na vida da gente, uma criança de 5 anos, na vida da gente a gente ganha e a gente perde. Se você aprender só a ganhar e não aprender a experimentar o sabor da derrota, infelizmente você vai ser um adulto frustrado. Falei com jeitinho, a mãe dele amou, porque aquela criança não tinha um pai, ou automaticamente não tinha ali uma figura masculina para poder falar isso para ele. E eu cheguei e falei, ele ficou olhando para mim assim, e aí eles foram brincar de pega-pega e ele não chorou mais. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele precisa deixar eu e você, às vezes, no meio do deserto, no meio da tempestade. Ele manda o vento, Ele manda a tempestade, porque eu e você temos que aprender a sermos provados, para sermos aprovados. Eu não sei se você está entendendo, só nós levantou a mão, mas eu vou falar de novo. É tempo de aprendizado de Deus, é tempo de Deus te despertar, é tempo de Deus fazer você crescer, de você aprender a lidar com o dia mal, aprender a lidar com a má notícia. É tempo de você aprender e crescer, e aprender a lidar com as tempestades que a vida vai te apresentar. No livro de Jonas está escrito que Jonas fugiu da vontade de Deus, e quando Jonas estava dentro de um barco, no porão de um barco, quando ele entra no barco, a Bíblia diz que Deus, não foi o diabo, não foi a natureza, não. Deus envia uma tempestade para poder destruir o barco que Jonas estava dentro. Quem mandou a tempestade, igreja? Jesus está olhando para os discípulos, e eles estão lutando dentro do barco, mas a tempestade cegou eles de tal maneira que eles não conseguiam perceber Jesus trabalhando. Começa a prestar atenção nas tuas provações e nas tuas adversidades, e você precisa ter a certeza que Jesus está lá dentro, trabalhando no meio dessa tempestade. A Bíblia diz que eles estavam, aí sim bate o medo e o pânico. Um fantasma, Jesus falou, não, sou eu. Aí o engraçado é que no meio dos discípulos um se destaca. Sabe o que Deus me trouxe aqui para falar para você? No meio das adversidades, no meio desse cenário todo que nós estamos vivendo, no meio de tudo isso que está acontecendo, você precisa ser destaque. No meio de tudo isso, se destaca. As tuas atitudes vão demonstrar que você é diferente no meio desse cenário. Está todo mundo reclamando, todo mundo com medo, todo mundo com isso, todo mundo com aquilo, todo mundo aqui aflito, todo mundo naquela condição, mas no meio dos doces um levanta e fala, ó, se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. Olha só, Pedro vê uma oportunidade no meio de uma tempestade. Pedro vê uma oportunidade no meio daquela tempestade. O não ele já tinha. Estava lá lutando contra a tempestade. Jesus falou, estou aqui, sou eu estou aqui. Pedro falou, não, se é o Senhor mesmo, então faz o sobrenatural na minha vida, deixa eu ir andando sobre as águas até o Senhor. Você conhece algum outro homem que andou sobre as águas que não foi Jesus e Pedro? Pedro agora vai viver algo único na história da humanidade. O homem que venceu as leis da gravidade e conseguiu andar sobre as águas. Pedro agora vai viver o sobrenatural, o especial, o melhor de Deus.
Ali todo mundo podia falar, então fala para a gente andar. Não, estava todo mundo preocupado em lutar, todo mundo preocupado em vencer a tempestade. Mas Pedro, no meio daquela tempestade, Pedro ele fala: opa, se é o Senhor mesmo, então faz eu andar sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro no meio da tempestade. Olha a ousadia de Pedro. Seja ousado, seja ousada no meio das tempestades que a vida vai te apresentar. Seja ousado, tenha ousadia, vai para cima. Deus não nos deu o espírito de medo e de covardia. O Senhor nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de autocontrole. Deus nos deu um espírito de coragem. E aí Jesus fala: então pode vir andando, Pedro. Se a situação é essa, vem andando. E aí Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que ele caminhou, que ele caminhou sobre as águas. Aleluia. E ele caminha sobre as águas. E quando ele olha para o vento forte e para as ondas, bate um terror, e ele começa a afundar. A tempestade não tinha dado medo nele. A aparição de Jesus, talvez ele tenha ficado aterrorizado junto com os outros. Mas aí ele decide falar para Jesus: ó, me faz andar sobre as águas, na oportunidade. E ele desce do barco e vai andar sobre as águas. Enquanto ele estava focado em Jesus, a paz reinava dentro dele. Mas quando ele começou a olhar para o problema, o coração dele encheu de terror, encheu de medo. Sabe o que eu quero falar para você? Não tira o teu olho da promessa, não tira o teu olho de Jesus. Eu vou falar de novo: não tira o teu olho da promessa, não tira o teu olho de Jesus Cristo, porque se você começar a olhar para os problemas que a vida vai te apresentar, você vai ter medo e vai ficar aterrorizado. Eu já preguei aqui que o medo e o terror te fazem fugir, te fazem perder a esperança, perder a fé, fazem você perder o foco, e não é isso que Deus quer. Pedro afunda, Jesus pega ele pela mão, traz ele para fora. Eles entram no barco e os discípulos começam a adorar a ele, porque a tempestade, assim que ele entra no barco, a tempestade para. Sabe o que eu percebo? Foi uma prova de fogo para os discípulos. Jesus queria avaliar o nível daqueles discípulos. E aí sabe o que aconteceu? Quando Jesus pisa o pé dentro do barco, a tempestade para. Os discípulos adoram a Jesus e dizem: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amém? Sabe o que é engraçado? Eles estavam andando com Jesus, vendo milagres um atrás do outro, mas eles têm a capacidade de falar: não, agora depois desse milagre aí, do Senhor andar sobre a água e a tempestade parar, não, agora eu posso dizer: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus.
a gente fica esperando um milagre para glorificar a Deus. Sabe o que Deus está falando para mim, para você hoje aqui? Começa a glorificar a Ele por todas as vezes que Ele já fez milagre na sua vida, porque o próximo milagre é só mais um. É só mais um. O próximo milagre que Deus vai fazer na sua vida é só mais um, porque Ele já tem feito vários. Então não irmãos, se Deus fizer, Deus, eu vou ser grato, eu vou glorificar. Não, começa a glorificar agora, no meio da tempestade, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.